Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos dando continuidade ao nosso tema de estudo. Hoje é o capítulo 14 do livro 1. A alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus e que deve tudo a Ele. Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, a instrui sobre como fazê-lo no estado de escuridão e abandono, na oração, na comunhão e nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Recordava-me também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Via claramente que tudo ele fizera até aí. Tudo tinha sido obra de sua graça, e que de mim não ficava mais que o puro nada e a inclinação ao mal. Tocava com a mão que sem ele não sentia mais o amor tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas, mas mesmo assim fazia o máximo que podia para repetir o que fazia quando o sentia. Porque ouvi aquelas palavras se ressoarem: se tu fores fiel a mim, irei premiar-te, se ingrata, castigar-te. Assim passava às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos como lhe agradava. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Assim, certamente lá eu o encontrava. Não podia duvidar, e lembro-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava que me contentava, mas não de forma amorosa e amavelmente, senão severamente. Depois que passaram esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele, sentia-o voltar para o meu interior. Falava comigo mais claramente. E como em dias passados eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvido qualquer coisa, então entendia que não era minha fantasia, como muitas vezes eu costumava pensar antes. Até esse momento não dizia nada ao confessor ou a nenhuma alma outra vivente. Entretanto, fazia o quanto podia para corresponder-lhe, porque senão ele me faria tanta guerra que não teria paz. Ah, tem sido tão bom comigo, e eu sou tão ruim ainda. Continuando com o que havia começado, sentia-o dentro de mim, abraçava-o, estreitava-o e dizia-lhe: amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia:
é nada o que tu passaste. Prepara-te para provas mais duras. Por isso eu vim para dispor teu coração e fortalecê-lo. Agora vais me contar tudo o que passou, tuas dúvidas e medos, todas as tuas dificuldades, para poder te ensinar como se comportar na minha ausência. Então eu narrei minhas tristezas, dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha o espírito para oferecê-la a ti. Na comunhão não pude passar horas inteiras como quando te sentia. Me via sozinha. Não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo. A dor da tua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria apressar-se imediatamente para fugir daquela dor, especialmente porque parecia que eu não estava fazendo nada além de perder tempo. E ainda o medo que, ao voltar, tu me castigarias por não ter sido fiel. Então eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor de que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quando, onde antes me ensinavas a fazer esses atos de reparação, essas visitas ao Santíssimo Sacramento pelas ofensas que tu recebes, então diga-me como devo fazer? E ele, me instruindo benignamente, me dizia: Tens feito mal por estares tão perturbada. Não sabes que eu sou o Espírito da paz? E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração quando em oração não pode se recolher. Não quero que pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não é. Fazendo dessa maneira, tu mesma chamas a distração. Pelo contrário, quando estás nesse estado, a primeira coisa é que te humilhes, confessando-te merecedora dessas penas, pondo-te humilde cordeiro nas mãos do carrasco. E enquanto mata, lhe lambe as mãos. Então tu, enquanto te vês espancada, abatida sozinha, te resignarás às minhas santas disposições, me agradecerás de todo o coração. Beijarás a mão que te bate, reconhecendo-te indigna dessas dores, então me oferecerás aquelas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu as aceite como sacrifício de louvor, de satisfação por tua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Ao fazer isto, tua oração se elevará diante do meu trono, como um incenso perfumado, ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para ti. O demônio, vendo-te humilde e resignada, toda abismada em teu nada, não terás força para se aproximar. Eis que onde pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições. Né? Ele tá falando para ela, né? Ela tá achando que tá perdendo, mas ela fará grandes aquisições para a alma dela. Quanto à comunhão, não quero que te aflijas por não saber como vais ficar. Deves saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsemane. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos dos espinhos e dos cravos? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão te encontrares sozinha, agonizante, pensas que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do horto. Portanto, permanece junto a mim e faz uma comparação entre tuas dores e as minhas. Vê-te sozinha, privada de mim, e eu também só, abandonado pelos meus amigos mais fiéis, que estão sonolentos, deixados sozinho até pelo Divino Pai. E também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por víboras, cobras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os teus, que fizeram parte deles, de modo que me parecia que queriam me devorar vivo. Meu coração sentiu tanta opressão, como se estivesse sob uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Dize-me, quando chegaste a sofrer tanto assim? Então, quando te encontrares privada de mim, vazia de todo o consolo, cheia de tristeza, de angústia e dores, aproxima-te de mim. Limpa-me esse sangue. Oferece-me essas tristezas como alívio para a minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, encontrarás uma maneira de permanecer comigo após a comunhão. Não que não sofras, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim.
Mas tu, pensando que com o teu sofrimento me dás conforto, ficarás satisfeita. Em relação às visitas e atos de reparação, deve saber que tudo o que fiz no decorrer dos meus 33 anos, desde o nascimento até a morte, o continuo no sacramento do altar. Por isso quero que me visites 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-te comigo no sacramento, com minhas mesmas intenções, isto é, de reparação e de adoração. Isso tu farás em todos os momentos do dia. Volta imediatamente o primeiro pensamento da manhã diante do tabernáculo onde estou por teu amor e me visita. O último pensamento da tarde, enquanto tu dormes à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda a tua ação caminhando e trabalhando. Enquanto assim me dizia, sentia-me toda confusa e sem saber se poderia fazer. Disse-lhe, Senhor, peço que fiques comigo até que eu tenha o hábito de fazer tudo isso. Porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti, o que eu posso fazer, pois sou tão miserável. E ele, benignamente adicionava, sim, sim, eu vou te contentar. Quando te faltei, quero tua boa vontade e dar-te-ei qualquer ajuda que desejares. E assim fazia. A nota é, vê-se como propriamente sentiu Jesus. Vê-lo não dependia propriamente de Luísa, como conclui mais tarde. Então, é uma visão, né? Ela sentia dentro dela. Vê-lo não dependia de Luísa, então era ele que aparecia. Né? Tá? Não era ela que queria que veja Jesus a qualquer momento e conseguia. Sempre é Deus que decide a hora que ele quer aparecer. Tá? Aqui, ó, né? A nota tá aqui. Quando ela ia na comunhão, ela ficava tanto importunando que ele acabava aparecendo. Mas aí tá falando, né, que ele apareceu não porque ela tinha poder de fazer ele aparecer, mas ele quis aparecer, né? Por isso que foi colocada a nota. Para falar que ela não tem poder de mandar em Deus, né? Então vamos lá, gente, desde o início aqui vamos refletir. A Luísa, então, ela estava num momento de provação, né? Aonde Jesus falou que ia deixar ela sozinha e ela ficou sozinha. Sem a presença sensível dele dentro do interior dela, falando com ela. Então ele ficou em silêncio. Né? Ele estava dentro dela, como está em todas as almas, mas ficando em plenamente silêncio. E vendo, né? Vendo o que ela estava fazendo, olhando tudo que ela estava fazendo, mas sem ela sentir a presença dele. Então, claramente, né, deixou ela sozinha, com a sensação de que estava sozinha, né? Então, ela vai experimentar que ela realmente não é capaz de fazer nada sem Jesus. E é isso mesmo que é o objetivo dele, né? Então, Jesus tem muitos planos, quer fazer muitas coisas através dela. Né? Ele quer fazer, ele quer viver nela. Todos os atos vai ser ela fazendo, mas é ele que está realizando. Ela só tem que ter a boa vontade, né, para poder colaborar, né? Então vamos lá. Recordava-me também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões, enquanto ela estava naquele estado de privação de Jesus. Ela ficava recordando tudo o que tinha acontecido entre eles, naqueles momentos que ela conversava com ele, né? Então ela ficava recordando as graças, as palavras dele, as correções, as repreensões, né? Via claramente que tudo ele fizera até aí, né? Via claramente tudo aquilo que ele fizera com ela até aí, né? Tudo tinha sido obra da sua graça, né? De uma bondade infinita para com ela, que ela não merece, e foi ele que fez, né? Por uma bondade muito grande. Então ela percebeu isso. E que de mim não ficava mais que um puro nada e uma inclinação ao mal. Então ela percebeu o nada dela, né? Percebeu que ela não consegue sozinha nada, que sempre quando ela está sozinha é uma dificuldade muito grande obedecer aquilo que Jesus já tinha explicado para ela. Ela não consegue com a mesma qualidade que ela, né, fazia antes, então ela percebe a dificuldade dela, né? Aí ele fala, eu tocava com a mão, que sem ele eu não sentia mais aquele amor dentro de mim tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação. De modo que eu permanecia por 2 ou 3 horas, e antes era o dia inteiro, né? Mas mesmo assim fazia o máximo que eu podia para repetir o que fazia
quando sentia. Então, ela tentou relembrar aquilo que ela viveu com ele, na época que viveu com ele, para poder fazer aquilo do mesmo jeito. Ela se esforçava, né? Pelo menos boa vontade ela tinha. Mas mesmo assim, fazia o máximo que podia para repetir o que fazia quando sentia, porque ouvia aquelas palavras se ressoarem. Se tu fores fiel a mim, irei premiar-te, se ingrata, castigar-te. Então ela ficava lembrando, né, do que Jesus tinha ameaçado, que ia castigar, que ele queria que ela se comportasse sozinha, fizesse tudo o máximo possível, então ela estava se esforçando para conseguir, mas ela não conseguia a mesma qualidade de tempo que ela fazia antes, né? Quando Jesus estava sensivelmente falando com ela. Então ela percebeu a diferença entre a dificuldade que tem ela sozinha, sem ajuda ali, uma ajuda sensível, e ela com ajuda sensível, como é mais tranquilo para fazer as coisas, né? Beleza. Isso é normal da gente mesmo. O ser humano sempre vai ser assim, né? Ele é motivado mesmo por alguma coisa externa, né? Por alguma influência que acontece. Se não tiver uma companhia, o ser humano não é fiel a si mesmo e nem é fiel às pessoas. Ele não consegue ser fiel nem a si mesmo e nem às pessoas. Só com a ajuda da graça de Deus que uma pessoa consegue ser fiel e permanecer, né, fidelíssima ali, em qualquer coisa, no casamento, numa vocação, né, em várias coisas que a pessoa pode assumir perante os outros e não consegue permanecer, né, quer ir embora, quer se desligar, sempre tá querendo mudar de endereço, mudar de ares, né? Então tem muita gente que pensa assim. E aí quem vive na divina vontade, não tem esse sentimento, tá? A gente não tem. Quando a gente quer mudar de ares, né? Quando a gente quer mudar de direção, a gente sai da vontade de Deus, né? Então corre o perigo de sair da vontade de Deus. Então a gente tem que ficar atento e deixar que Deus que vai ver a nossa dificuldade. Se é um serviço que você está fazendo que é muito ruim, Deus vai, né, facilitar para você na hora que você decide sair desse serviço. Ele vai facilitar para você arrumar outro, né? E que seja mais agradável, que seja melhor para você. Não porque você procura consolo, mas sim porque você não quer desonrar Deus, né? Porque nesse trabalho que você arrumou, dentro de uma igreja e tudo mais, não é uma coisa que te faz plenamente realizado. Então, às vezes a pessoa precisa ir, né? Mudar de ares, né? Largar o emprego para poder arrumar outro e aí ver o que vai acontecer. Não é proibido isso na divina vontade, né? Fazer essas escolhas. Mas assim, a gente não pode fugir da realidade. Se a realidade for nós mesmos, se é dentro de nós que tem um problema de convívio com as pessoas, quando você muda de emprego para outro, você vai ver que o problema não é as pessoas, o problema é você mesmo. Então, é muito importante, às vezes, acontecer essas mudanças de ares para você poder ver se é você mesmo ou se é, né, as pessoas que estão ao seu redor. Porque se você está no emprego, né, fazendo um trabalho, realizando algo ali, e você sai e vai para outro emprego e acontecem os mesmos exatos problemas, então o problema não é as pessoas, o problema é você. E é isso que Deus quer que a Luísa aprenda e que nós também aprendamos, né? Que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade diante do nosso autoconhecimento de nós mesmos, de como lidar com essas particularidades que nós temos. Mas não respeitar, né? Na divina vontade não pede-se para respeitar. Ah, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não. Na divina vontade, a gente oferta para Jesus e pede as oportunidades para ele, vai rezando para que ele possa mudar essas atitudes na vontade dele, que a gente possa viver na vontade dele. E ele mude os nossos pensamentos aos poucos, dentro do plano que ele nos conduz. E sermos fiéis, né? Não ficar espalhando para todo mundo que a gente, o sofrimento, de se achar que é uma coisa, que deveria ser outra, que não consegue fazer tal coisa, que está muito difícil, que a divina vontade é um peso, porque você não consegue meditar. E se for um peso para você o grupo, né, de estudo, Deus vai ficar muito triste, né? Muito triste.
Ele não quer essa purificação e essa anulação do seu eu de uma forma assim grosseira, não quer que seja para. Por mais que seja uma coisa difícil de acontecer, é o martírio dos martírios, né? O viver o espírito de mortificação, o sacrifício de si. Mas Deus não gosta que você fique amargurado fazendo isso. Eu mesmo acabei de fazer um sacrifício muito grande, né? Fui por amor a Jesus, fui falando para ele, Senhor, o Senhor sabe, eu não queria estar fazendo isso. Estou vindo por seu amor, por espírito de sacrifício, né? E estou indo lá por causa do Senhor. Mas por amor ao Senhor eu vou fazer tudo perfeitamente, tudo certinho. Por amor ao Senhor. Não é isso que o Senhor quer? E eu tô bem, tô feliz por estar fazendo a tua vontade. Mas aí quando eu cheguei lá no local, não precisaram de mim, né? Eu tive que voltar. Então aí Jesus, né, ele viu a minha intenção. Mas eu não precisei ficar, né? Ele me liberou do serviço que eu ia fazer, né? Então, aí voltei para casa e deu tempo aqui mais cedo de preparar essa aula e fiquei em paz, não fiquei sentindo que eu estava assim amargurada, qualquer coisa, não, fiquei plenamente em paz, conversando com Jesus, expondo para Jesus a verdade, ele ouvindo meu coração, sabendo que eu estava fazendo uma coisa por espírito de sacrifício, não estava com a minha vontade ali, mas eu estava fazendo com a vontade divina, que queria que eu estivesse ali e que ele passasse à frente, né, para poder dar tudo certo. Mas ele preferiu realmente me tirar daquele serviço e me mandar embora. Então eu vim embora, né? Assim, certamente, aí ela passa por esses momentos, né, de, de, de perceber, né, ali, que fazia o máximo que ela podia para fazer a vontade de Deus, né, pelo espírito de mortificação e sacrifício também, porque ela ficava preocupada com essas palavras que ele disse, né, que se tu fores fiel, vou te premiar. Mas se você for ingrata comigo, vou te castigar. Então ela foi correspondendo e obedecendo essas orientações de Jesus, não voltou atrás, né? Não ficou pensando com o seu próprio jeito de pensar. Ah, não, acho que não é Jesus que mandou eu fazer isso, não. Foi a Aline que mandou. Então eu vou parar de fazer, eu vou parar de meditar, de partilhar, porque é coisa humana, isso aqui não é Jesus. Jesus nunca ia pedir isso. Ele mesmo não escreveu livro nenhum. Então a vida dele nunca precisou disso. Eu acho que isso uma certa vaidade. E não sei o que lá, né? Ter que ficar estudando e mostrando o que a gente está estudando para os outros, partilhando o que a gente entendeu para os outros. É uma vaidade, eu acho que é isso. Então, quando a pessoa fica pensando com sua própria opinião, né? E é porque não vê Deus nas coisas, não vê a divina vontade, dirigindo um trabalho em comunidade, né? Em família, e a forma como o Espírito Santo quer, né? Desenvolver esse trabalho de estudo, né? Não tá vendo a caridade de ser tudo de graça, né? Que ninguém tá cobrando nenhum real. Não consegue ver a caridade de Deus, né? Que conseguiu trabalhar num coração que quer ajudar as pessoas a estudar, que quer se dedicar, né? Com firmeza. Não consegue agradecer por ter um grupo que é fiel, com pessoas que querem mesmo fazer a vontade divina realmente reinar na terra. E aí vai pensando com suas próprias opiniões, né? E aí sai do grupo, sai dos estudos, desanima, quer estudar sozinha. E é só onde dois ou mais estão reunidos o Espírito Santo está. Então, quem quer estudar sozinho o livro do céu não consegue desenvolver. Não consegue desenvolver da mesma forma que quem estuda junto. Não consegue, né? E assim ela fazia com o espírito de sacrifício, como a gente também está fazendo muita coisa por espírito de sacrifício. E pensando também em agradecer a Deus, em fazer por amor a Deus, né? Assim passava às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos, como lhe agradava. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento da comunhão. Então ela ia na missa enquanto ele estava privado dela, né? Fazendo a privação dela, ela pelo menos ia na missa. E lá certamente o encontrava. Não podia duvidar. Lembro-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedi e oportunava.
importunava, que me contentava, mas não amorosa e amavelmente, mas senão que era severamente. Então ela estava num processo em que Jesus tinha falado para ela: eu quero que você sofra isso aí, blá, 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 blá. E ela pega e fala assim: oi, Jesus, já que você está aqui, vem falar comigo. Te amo, Jesus, sei o que lá. Mas só que Jesus foi claro e objetivo. Você está em momento de silêncio. Não é para conversar comigo, não é para me procurar, é para ficar no silêncio. Então, assim, né? Então, por isso que ele aparecia severamente. Depois que passaram esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele, sentia-o voltar para o meu interior. Ele falava então comigo mais claramente, e como em dias passados eu não tinha conseguido, não entendia que não era minha fantasia, mas como muitas vezes eu costumava pensar, até esse momento não dizia nada ao confessor e a nenhuma alma outra vivente. Então ela não se abria ainda ao confessor nesse período da vida dela. Então ela não sabia discernir às vezes o que era a vontade de Deus para ela ali naquele momento. Mas ela confiava em Deus. Confiava no que estava sendo aprendido ali, né, desenvolvido no coração dela e resistia, né, para não se deixar abater, né, para não atrapalhar o processo, né, do corpo humano, de agir, né? Então, de fazer o que Deus está querendo. Então, assim, do seu corpo, da sua força, de fazer, de buscar de todo o coração esse espírito de sacrifício, de colocar em prática tudo que tinha entendido com Jesus, né? E então, passar esses dias, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele, sentia-o voltar para o meu interior, falando comigo mais claramente. Como dias passados, eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvido qualquer coisa, até entendi que não era minha fantasia. Então, ela descobriu que, no momento que ela ficou privada sem ouvir Jesus, e de repente Jesus fala, e ela acreditou que realmente tem alguma coisa extraordinária acontecendo. Não é ilusão na minha cabeça. Então, foi bom Jesus ter aparecido para ela, né? Até esse momento não dizia nada ao confessor ou nenhuma outra alma vivente. Então ela não falava ainda com o confessor, como eu já disse. Entretanto, fazia o quanto podia para corresponder-lhe, porque senão ele me faria tanta guerra que não teria paz. Tá, então ela não queria que Jesus ficasse nervoso com ela, né? Ah, Senhor, tem sido tão bom comigo, e eu sou tão ruim ainda. Continuando com o que havia começado, sentiu dentro de mim, abraçava-o, estreitava-o e dizia-lhe: Amado meu, vejo como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: é nada ainda o que tu passaste. Então Jesus é bem assim mesmo. Ela tá toda chateada, toda nervosa lá, né? Porque Jesus sumiu. E aí Jesus aparece e ela quer, né, convencer Jesus de que nunca mais ele deveria ir. Então ela pega e fala para ele: tá vendo, Jesus, como foi horrível eu ficar sem você? Tá vendo? Não dá certo, tá vendo? Aí ela tá tentando convencer Jesus, né? Por isso que a Luísa tem um pouco de soberba nela. É um resíduo de pecado, de soberba que ela tem dentro dela, né? É esse sentimento de querer ensinar Jesus alguma coisa, sabe? Como se Jesus não soubesse. Então ela tem esse. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes sem querer a gente acaba tendo alguma atitude soberba até com Deus, né? E aí ele falou, e ele vai te humilhar. Então ele humilhou ela. É nada ainda que você passou. É mimimi isso aí ainda. Prepara-te para provas mais duras. Por isso que eu vim. Para dispor teu coração e fortalecer. Então eu não vim aqui para poder te falar, nossa, tá vendo como você não vive sem mim? E não sei o que lá. Não é isso. Jesus não é assim. Né? Ele sabe que ele é capaz de dar força para a alma aguentar, mesmo com sofrimentos. Então ela tinha tudo para poder viver esse momento com a ajuda dele, que estava ali presente, ajudando ela, e estava dando aquele trabalho todo, né, de sofrimento, para poder ela ficar mais forjada no caráter dela, para ela poder ficar mais forte, né, para suportar qualquer tipo de falta de consolo, né? Então, ele não quer que ela fique dependente de consolo espiritual.
Então, eu quero dispor teu coração e fortalecê-lo. Agora vais me contar tudo o que você, né, passou. Conta tuas dúvidas e medos, todas as tuas dificuldades, para poder eu te ensinar como se comportar na minha ausência. Aí ela narrou as tristezas dela, dizendo: Senhor, olha, senti, eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha espírito para oferecer essa meditação para ti. Então, às vezes, a gente também vai fazer uma partilha e a gente acha que a gente fez uma meditação feia, distraída, né? Também não tem coragem de mostrar, né? E fica gravando várias vezes. Só porque errou uma frase, errou uma coisinha, ou saiu um barulhinho atrás, né? Já quer destruir o que fez, né? Sendo que tem como dar pausa, né? Tem como você dar pausa na sua gravação da partilha. Não precisa, né, apagar a partilha por causa de um barulho que apareceu. Não precisa, né? É só pedir desculpa. Ah, desculpa, aconteceu um barulho aqui. Aí eu tive que pausar e agora eu continuo. Então, é simples assim, mas as pessoas têm, e como a Luísa, toda uma preocupação, né? Na comunhão não pude passar horas inteiras como quando te sentia. Me via sozinha, não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo. A dor da tua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria apressar-se imediatamente para fugir daquela dor, especialmente porque parecia que eu não estava fazendo nada além de perder tempo. E ainda o medo que, ao voltar, tu me castigarias por não ter sido fiel. Então eu não sabia o que fazer. Tá, então ela está contando aqui. Além disso, a dor de que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quando, onde antes você me ensinava a fazer esses atos de reparação, essas visitas ao Santo Sacramento pelas ofensas que tu recebes. Então diga-me como devo fazer. Então ela sentiu também muita dor, lembrando que Jesus é muito ofendido, né? Querendo fazer as reparações. Aí, beleza, vamos lá. Ele vai responder: Tens feito mal por estares assim tão perturbada. Não sabes que eu sou o espírito da paz? Então é muito importante essa frase, né? Ele vem realmente destruir toda essa perturbação da Luísa, vem esclarecer para ela, né, que não tem motivo dela ficar desse jeito, né? Porque ele ensinou ela, né? Explicou para ela como agir. Então ela tem que ficar em paz. Mas ela fica toda, né, amarga, toda perturbada. E ele é o espírito da paz. O que significa isso? Eu sou o espírito da paz. Muita coisa. Guarda essa frase no seu coração. Jesus é o espírito da paz. Se você fica perturbada, você prova que você está sem Jesus. Então, assim, é muito complicado, né? Eu evito ficar dando atenção para qualquer coisa que me deixa perturbada. Não gosto. Não gosto de ficar perturbada. E quando eu estou perturbada, eu procuro me acalmar para poder ter Jesus dentro de mim. Porque ele é o Espírito da paz. Então eu chamo Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, me acalma. Vem Jesus, vem Espírito Santo, vem Jesus, vem me acalmar. Então eu não, se você não fica dando corda para o sentimento de perturbação. A maioria das pessoas, elas ficam gostando de ficar vendo a perturbação e querendo descobrir por que estão perturbadas e querendo, né? Ai, que ridículo, eu acho tão ridículo isso, vocês não têm ideia. É simplesmente a jogar fora qualquer sentimento que te perturba imediatamente. Não tem motivo para você se ficar se avaliando, de ser uma médica de si mesma, né? Uma doutora psiquiatra de si própria, de psicólogo de si próprio. Tem muita gente que na caminhada da santidade acha que tem que ser um psicólogo, um diretor espiritual de si próprio. Aí fala assim: ai, Aline, eu acho que eu fiquei perturbada por isso, por isso, por isso, e não sei mais por isso, então eu tô falando pra você que isso aqui lá por isso. Gente, eu não- por mais que eu saiba, às vezes, o motivo pelo qual eu fiquei perturbada, eu não dou muita atenção pra isso, não. Não fico sendo psicóloga de mim mesma, sabe? Te dando da justificativa depois. Ah, é porque, sabe, o meu pai fez isso, fez aquilo, e aí eu fiquei nervosa, então por isso, sei o que lá, então, e aí a pessoa tá dando um motivo pra mim, ela vem conversar comigo, e ela vem toda orgulhosa, assim, de uma forma assim, ah,
É que eu sou assim, esse é meu jeito. E ela fica toda feliz por falar do seu jeito. Ou então lá, não, Aline, eu não falo feliz. Gente, é uma coisa tão chata que as pessoas têm dentro delas. Elas não sabem obedecer a Jesus, simplesmente, sabe, ficar em silêncio interior. Elas gostam de ficar procurando conversa fiada. Mas, Aline, você pede para a gente fazer reflexão de tudo. Então, é uma reflexão, não é? Isso aí já é se obedecer a si mesma, se padecer, né? Autocomplacência, ter dó de si própria, ter pena de si própria e ficar passando a mão em si própria, sabe? Passando a mão na cabeça do próprio eu e falar, mas o meu eu é porque o meu eu é muito sensível. Ah, porque eu sei que lá, eu, gente. Você tem que morrer, meu amor. Morrer. Os seus sentimentos, ninguém tá se importando com eles. Credo, Aline, que horror. Ninguém. A pessoa que menos deveria se importar com os próprios sentimentos somos nós mesmos. Nós somos cheios de mimimi, cheios de corrupção, cheios de maldade natural de nós. Se a gente ficar se olhando demais, a gente só vai ficar, né, assim, namorando o humano, namorando o seu humano. E Jesus fica de lado. Ele não entra, né, nessa conversa que você está tendo com você mesma. Não presta. O livro do céu, volume 1, já está dizendo claramente o que tem que fazer. Abandona-se a si mesma. Abandona, renuncia a todos esses pensamentos. Você tem feito mal por estar perturbada. Você tem feito mal. Você não tem que ficar dando atenção para si mesma, né? Aí você chega na Aline assim, Aline, eu não tô conseguindo fazer meditação porque não sei o quê, e não sei o que, aquilo que é o que aconteceu comigo. Aí ontem a pessoa disse uma coisa para mim, eu acho que aí eu me fiquei perturbada. Então, gente, eu não perco meu tempo comigo mesma. E muito menos vou chegar e falar de mim mesma para os outros. Não perco. Eu sou clara em ouvir o que Jesus disse, claríssimo. Jesus é muito objetivo e claro. Você tem feito mal por estar tão perturbada, por dar atenção a você mesma. A primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração. Quando em oração não se pode recolher. Então você faz o contrário, você fica perturbando a paz do seu coração. Ah, não, Aline, eu tô explicando para mim que eu não devo ficar desse jeito, eu tô tentando entender o que eu tô sentindo. Não se olhe, simplesmente abafe, engula seco, entendeu? Corta pela raiz qualquer sentimentalismo, qualquer mimimi, qualquer coisinha. Isso é humano. Ah, porque fulano de tal fez barulho e eu fiquei nervosa, que sei o que lá. Ah, e daí eu não consegui fazer a partilha. Ah, mas por que isso, mais isso? Ah, mas porque... Gente, todo mundo tem esse tipo de comportamento. De ficar, sabe? Querendo encontrar o momento mais perfeito, a hora mais santa, a hora mais chique de fazer as coisas para Deus. Não é assim. Você simplesmente se coloca para fazer e faz. E todo mundo, o resto acaba. O resto do mundo apaga da sua vida. Apaga todos os problemas. Não tem que ficar dando satisfação. Ai, mas Jesus não gosta disso, gente. Jesus não gosta. Ele não gosta. Você só tem que lembrar na sua mente. Não me perturbar por nada. Isso que está acontecendo não me interessa. Aline, mas como não interessa? Me interessa. Tá vendo? É uma pessoa que tá sempre no si, mas se, mas. Essas coisas. Nossa, gente, é tanta gente que é assim, vocês não têm ideia. Só tem que ter objetivo, ser objetiva. Objetiva. Eu estou no processo de purificação, tenho que fazer a meditação, tenho que fazer a partilha, tenho que fazer os meus ofícios, vou lá e faço, simplesmente. E não tem que ter mais nenhuma desculpa. Ah, mas o fulano veio, porque eu tive que ajudar tal pessoa, que não sei o que lá, e por isso eu não consegui fazer, porque tal, não sei o que lá. E daí, isso não é vontade divina, o que aconteceu? É isso que é o problema. É esse que é o problema. A gente falar que tudo que nos acontece é vontade divina, aí a pessoa fica dando muita atenção para tudo que acontece ao redor. Não é por causa que tudo que acontece é vontade divina que você vai dar um beijinho em tudo que acontece. Não quer dizer que tudo que acontece é bom.
e você tem que dar um beijinho naquilo que está acontecendo. Não é isso. Vontade divina não é você amar a vontade divina, não é dar um beijinho em tudo que acontece. Você tem que ficar atento, ficar com Jesus. Ficar com Jesus, vendo todas as coisas que estão acontecendo. E tem coisas que acontecem para você renunciar, para você nem olhar, para você rejeitar. Entendeu? E tem gente que não entende essa realidade, né? Quer dar um beijinho. É quando a pessoa veio falar comigo, não, você pode falar, pessoal, tô ocupada agora. Você tem que já deixar tudo agendado e organizado. Nesse momento eu tô ocupada. A pessoa, ela pode esperar. Tem coisas que as pessoas querem conversar que é só conversa fiada. Repetir as mesmas coisas que ela sempre já fala. Ah, Aline, mas aqui, não sei o que lá. Não tem mais. É organizar a vida. Organizar. Ser objetivo. Objetivo, a palavra é essa, ser objetivo. Eu não tenho muito exemplo para dar claramente, mas é um comportamento constante das pessoas, sabe? Todas as pessoas são assim. É um saco. Nossa. E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração quando em oração não pode se recolher. Não quero que pense sobre isso e aquilo. Tem que obedecer a Jesus. Não ficar pensando em nada. Né? Como é e como não é. É muito importante isso. Fazendo dessa maneira, tu mesma chamas a distração. Tá vendo? O que mais acontece no mundo humano é essa distração toda. É o que mais acontece. Mas é a pessoa que gosta de ficar mexendo com essas coisas. E a maioria das pessoas é assim, né? Até no meu grupo dos mais velhos, dos mais antigos, ainda são assim ainda. Fica dando muita atenção pro mundo, para as coisas que rodeiam, muita atenção demais. Em vez de ser objetivo e resolver as coisas, fica chorando por coisa pequena. Mas ali essas coisas não é para reparar Jesus. Eu reparo Jesus na minha oração. É nas orações interiores entre eu e Jesus. Não é fazendo com companhia para bagunça, para caos, para confusões. Não é ficando no meio das coisas. Eu vejo tal coisa acontecer, eu vou conversar com Jesus e ofereço as minhas orações. Só isso. Tá bom. Fui lá no quarto. Não acho outro meu chinelo. Deve ter caído debaixo da cama. Não tá, já olhei. Eu não tô com ele. Mas eu deitei e tava do lado. Se for lá trocar de roupa, não sei o que você fez. Só um minutinho. Ô, Jesus. Beleza, já resolvi. Então, pelo contrário, quando está. É assim, gente. Vocês viram o que aconteceu aqui? Aconteceu, a divina vontade, mas eu não fiquei dando beijo na divina vontade. Fui lá e resolvi rapidinho, já voltei. É muito rápido. Não dou corda, não fico discutindo, não vale a pena. E não penso assim, vou desligar agora o vídeo, não vai dar mais pra mim gravar. Vou agora desligar a internet, não dá mais pra mim gravar. Porque meu marido me incomodou. Não, não existe isso. É objetivo. Aconteceu, tá bom. Aconteceu, deixa a bagunça no meio da conversa, não tem problema. No meio da meditação, entendeu? Vamos lá. Então, isso é muito sério. Não quero que pense sobre isso e aquilo. O que eu tô falando aqui é muito sério. E eu vejo as pessoas, elas não são objetivas. Elas são tudo cheio de coisinha, dando muita atenção para coisas que não precisava, tá? Lá. Pelo contrário, quando estás nesse estado, a primeira coisa é que te humilhes, confessando-te merecedora dessas penas, pondo-te como humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto o mata, né, te mata, você, né, lambe as mãos dele. Então, ele tá te matando e você tá lambendo as mãos dele, né? É engraçado, né? O que quer dizer isso, né? É humilde, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu mereço essas coisas que tá acontecendo. Tá bom, é humilhação, mereço. Para mim é uma humilhação. Não ficar orgulhosa, falando pra pessoa assim, é uma honra eu ser perseguida. Não sei o que, não sei o que lá.
Não, né? Não, tem que ser verdadeiro. É ruim? Não tô gostando, não. Não tô gostando, não. Me perdoa, desculpa, né? Humilde é isso. E não a pessoa que fala assim, ai, que honra eu seja odiada, que honra. Você não vai falar pra pessoa isso, pra ninguém que tá fazendo, né? Que tá permitindo você passar por qualquer coisa de humilhação, né? Que enquanto te mata, lhe lambe as mãos. Então tu, enquanto te vês espancada, batida sozinha, te resignarás às minhas santas disposições. Me agradecerás de todo o coração, beijarás a mão que te bate. Que é Jesus, né? Beijará a mão que te bate. Reconhecendo-te indigna dessas dores, então me oferecerás aquelas amarguras, angústias e tédio. Então é bem complexo isso aqui. Ele fala aqui em cima, confessando-te merecedora dessas penas. Depois ele fala, reconhecendo-te indigna dessas dores. Então há uma controvérsia bem estranha neste texto aqui, né? E a gente não sabe explicar direito o que ele quis dizer, né? Eu tento entender, mas é uma controvérsia estranha. Você vai confessar merecedora dos sofrimentos. Eu mereço, eu sou mal mesmo, tal, tal, tal. E aí vai acontecer as coisas que Deus vai permitir, coisas difíceis que Deus vai permitir, e você vai agradecer as coisas difíceis, né, de todo o coração. Vai beijar a mão que te bate, né? Reconhecendo-te indigna. Então, como é que eu vou confessar merecedora e depois vou reconhecer-me indigna? Tá? Então, assim, é que Jesus é quem está mandando as santas disposições e os sofrimentos para você. Tá? Então, nessa realidade, é Jesus que está. Então, você tem um comportamento diante das pessoas e tem um outro comportamento diante de Jesus. Diante de Jesus, você vai dizer: eu não mereço. O Senhor coloque a sua mão sobre a minha alma para poder me mudar, para poder me transformar. Eu não mereço que o Senhor tenha olhado para mim com tanta, né, com tanto amor assim. Então aí é assim. Então me oferecerás as amarguras, angústias que você está sofrendo das pessoas, das situações, pedindo que eu as aceite como sacrifício de louvor. Então, diante de Jesus é isso. De satisfação por tuas culpas, de reparação pelas ofensas que me fazem. Ao fazer isso, tua oração se elevará diante do meu trono como incenso perfumado. Ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para ti. O demônio, vendo-te tão humilde e resignada, toda abismada em teu nada, ele não terá forças para se aproximar de você. Por que que ele não vai ter forças? Porque você vai ser humilde. Você vai ser humilde, reconhecendo-te merecedora desses sofrimentos e ao mesmo tempo, né, dizendo assim, que prazer que é o Senhor, né? Eu sou indigna, mas é um prazer sofrer por amor a Deus. Eu sou indigna desse amor de Deus que está permitindo me purificar. E o demônio vendo você fazendo isso, ele fica todo confuso, né? Ele não tem forças para se aproximar. Eis que onde você pensou que estava perdendo, sofrendo, ao contrário, você vai fazer grandes aquisições. Então você vai ficar cada vez mais forte, vai ter mais conhecimento, mais graças vão cair sobre você, mais dons, né? Sabedoria e muito mais. Né? Quanto à comunhão, não quero que te aflijas por não saber como vais ficar. Deve saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsemane. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? Então tem mais, né, pela frente. O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão te encontrares sozinha, agonizante, pensas que eu te quero um pouco em minha companhia no horto do Getsemane. Então, quando você estiver na comunhão e estiver sentindo uma desolação, uma falta de sentimento pela comunhão, então imagina Jesus que também ficou sem a companhia das pessoas no horto de Getsemane. Portanto, permanece junto a mim. Faz uma comparação entre as tuas dores e as minhas. Vê-te sozinha, privada de mim, e eu também estou sozinho, abandonado pelos meus amigos mais fiéis que estão sonolentos lá no horto de Getsemane. Deixado sozinho até pelo meu divino Pai. E naquele momento Jesus sentiu uma desolação e um abandono até de Deus. E também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos que eram os pecados dos homens. E também estavam ali os teus pecados, que fizeram parte desses, de modo que me parecia que queriam me devorar vivo.
Meu coração sentiu tanta opressão como se estivesse sob uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Então, Jesus falando dele, né? Como ele estava no horto do Getsemane. Diz-me, quando chegaste a sofrer tanto assim, como eu? Então, quando te encontrares privada de mim na comunhão, é pouco, muito pouco o seu sofrimento, perto do que eu sofri. Né? Você vai estar aflita, vazia de todo o consolo espiritual da comunhão, né? Se sentindo fria naquele momento, oferece tudo, né? Oferece tudo. Cheia de tristeza, de angústias e dores, aproxima-te de mim. Limpa-me esse sangue. Oferece-me essas tristezas como um alívio para a minha agonia amarguíssima. Então, se aproxima de mim, imagina Jesus no horto e limpa o sangue que ele está suando, né? Vai limpar, fazer companhia para ele, pensar nele. E fazer companhia para Jesus é você ficar pensando naquele momento nos sofrimentos dele e tendo a intenção de consolá-lo, né? De ficar com ele. Né? É isso que ele está querendo dizer, vem até mim, fica comigo. Então, no pensamento, na meditação, na reflexão, imaginando Jesus naquele momento, e você faz, Senhor, eu estou imaginando como o Senhor estava, eu estou tão triste hoje, que eu fui na missa e eu não senti nenhum prazer na comunhão, nada, 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 estou me sentindo tão vazia, até angustiada, nem sei por quê, mas eu lembro, eu acho que os meus sentimentos são os seus sentimentos. Você está agora, né, no horto de Getsemane, também sentindo esse mesmo sentimento, até mais do que eu. E enquanto eu estou com esse sentimento, eu quero estar contigo, abraçar contigo e limpar o teu sangue do rosto que está suando o sangue. Então você fala com Jesus no pensamento, faz essa oração com ele. Ao fazer isso, você vai encontrar uma maneira de permanecer comigo após a comunhão. Não que não sofras, porque a dor mais amarga que eu posso dar a minhas queridas almas é a privar elas da minha presença, consolo, né, do meu consolo sensível. Mas tu pensando que com o teu sofrimento me dá conforto, ficarás satisfeita. Então, se você rezar dessa forma que eu falei, vai ficar satisfeita. Em relação às visitas e atos de reparação, aqui ele deu para ela isso porque ela tá tranquila, ela pode fazer isso porque ela tá toda disponível para ele, né? Mas você também pode fazer. Às vezes você pode colocar um alarme ali, rapidinho, para lembrar você 33 vezes de lembrar de Jesus no horto do Getsemane ou no sacramento da Eucaristia lá, né, no sacrário. E você naquele momento pensar em Jesus e rezar: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não vos esperam, não vos amam. Então você pode querer fazer esses 33 atos de reparação e visitas ao Santíssimo Sacramento em espírito. Mas não é obrigado, isso aqui é uma coisa que ele pediu para ela, especialmente nesse momento em que ela está vivendo, tá? Eu continuo no sacramento do altar, por isso quero que me visite 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-te comigo no sacramento. Por que ele disse isso para ela? Porque ele vai deixar ela privada dele. Então, enquanto ela está privada dele, ela tem tempo, né? Mesmo que ela faça um bordado aqui ou ali, mas ela tem tempo para ficar com ele um pouquinho lá no Santíssimo Sacramento, com a mente voltada até ele, tá? Depois que nós que vivemos a divina vontade, nós vamos viver os atos da nossa vida, nosso ofício, né, levando Jesus com a gente em todos os atos que a gente for fazer da nossa vida. Então, isso já é Eucaristia, mas como ele não está falando aqui ainda do dom da divina vontade, é o volume 1, então ele está explicando para ela uma reparação de santidade humana, né, de devoção humana. Então, a gente não precisa seguir essa orientação dele, tá? Mas, como vocês estão no processo de purificação, se quiserem fazer, pode fazer, tá? Cada um. Não é proibido fazer nenhum tipo de oração. Todos os tipos de oração que você quiser fazer, você faz livremente. Nada é proibido fazer, tá bom? Isto é, então pode seguir se você quiser fazer isso aqui, pode seguir, mas não é obrigado a fazer, tá? Isso é um trabalho que Jesus estava fazendo na Luísa, preparando o coração dela para os sofrimentos que virão à frente. Então, é ela especialmente nesse momento que está recebendo essa orientação de visitar 33 vezes, lembrando dos 33 anos de vida de Jesus, aonde, né, aqui ele só está explicando para a gente que estamos lendo o livro, ele está explicando que ele continua os seus 33 anos de vida no Santíssimo Sacramento do altar. Para a gente vai simbolizar que quando a gente estiver passando por qualquer situação, a gente pode lembrar da vida de Jesus, que a gente vai estar fazendo companhia a ele na vida dele, né? E ele está nesse exato momento no Santíssimo Sacramento.
E ele vai estar em você, vivendo em você também atos da vida dele. Igualzinho está no Santíssimo Sacramento, ele vai estar dentro de você também quando você for hóstia viva, tomando posse, né, da presença de Deus, do dom de viver na vontade divina em posse, tá? Ele fala: volta imediatamente ao primeiro pensamento da manhã diante do tabernáculo, onde estou por teu amor, e me visita. Tudo em espírito. Não precisa ir lá pessoalmente, em espírito. É só voltar o teu pensamento, né? O último pensamento da tarde, quando tu dormes à noite, antes e depois de comer, ao começo de todas as tuas ações, caminhando e trabalhando. Então, tá explicando para ela como ela fazer. Enquanto assim me dizia, sentia-me toda confusa, sem saber se poderia fazer tudo isso. E aí ela pediu: peço que fiques comigo até que eu tenha o hábito de fazer, porque sei que contigo eu posso fazer tudo. Então ela está pedindo ajuda para Jesus e é assim mesmo. E Jesus fala: sim, eu vou te contentar. Quero tua boa vontade, a sua intenção, e dar-te-ei qualquer ajuda que desejares. Então ele vai explicar para ela do poder da reta intenção. Se você tem intenção de fazer uma coisa, mas depois na hora de que vai fazer não consegue por algum motivo, não pelos mimimis que eu falei lá, né? Mas por motivos claros que a vontade divina impor para você, aí você vai ficar em paz, porque Jesus vai te explicar que não, ele é o Espírito da paz e não quer perturbação nem nesse relacionamento com ele, né? Porque a divina vontade sublimar, né? Vai sublimar, vai. Meu Deus do céu, a divina vontade vai passar por cima de toda essa realidade de consolo espiritual, de ficar, né, conversando com Jesus, fazendo reparações. A divina vontade, ela traz elementos de conhecimento, de luzes, o tempo todo pra gente, nos acontecimentos, e a gente tem que estar muito atento, senão a gente vai se desligar. Se a gente fica rezando o dia inteirinho, a gente não presta atenção no que está acontecendo e não vive intensamente a divina vontade. Então, pouco a pouco, a gente vai entendendo isso, amém? Então, até mais. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.